Ó, o seguinte, eu resolvi fazer o vídeo que eu acho que é um dos tópicos de pergunta que eu mais recebo. Porque, enfim, como eu sou advogada no Brasil e eu fiz essa travessia aqui para Europa, eu recebo muita pergunta de, é fácil arrumar emprego, é fácil se reinserir. E eu já vou te adiantar que não é fácil. Eu mesma ainda não tenho todo o caminho das pedras mapeado, porque, enfim, não descolei ainda um contrato de trabalho. Mas eu acho que nesses 2 anos que eu tô aqui e nos anos antes de eu me mudar, que eu pesquisei muito sobre o assunto, eu já observei algumas coisas que talvez possam te ajudar. Então, eu vim dividir aqui com você e você sinta-se à vontade. Se você também já fez essa travessia e tem algumas dicas para dar, para deixar aqui nos comentários, ou se você está querendo fazer e tem algumas dúvidas que eu não tenha respondido nesse vídeo, você também pode deixar nos comentários que eu tento responder, beleza? Então, bom, antes de eu me mudar pra cá, eu trabalhei durante 7 anos estruturando projetos de infraestrutura e eu sempre tive na minha cabeça que em algum momento eu gostaria de fazer um LLM. Mas eu sempre pensei muito mais em Estados Unidos, porque é o lugar que a gente pensa quando a gente pensa em LLM. Mas nisso que conheci Frederico, comecei a investigar se teria um projeto pessoal meu aqui na França. E aí eu comecei a procurar para ver se teriam LLMs aqui também. Encontrei 3, talvez existam outros, mas eu encontrei 3. E aí, bom, na época que eu tava procurando, eu ficava muito confusa com o seguinte, que são as faculdades aqui, né? Porque quando a gente pensa em Sorbonne, a gente pensa que Sorbonne é uma coisa só, mas na verdade, por exemplo, Sorbonne eu acho que são 13 faculdades. E cada uma trata de um grupo de assuntos. Mas direito, a gente encontra em 2 Sorbones. A Sorbonne 1, que é a Pantheon, e a Sorbonne 2, que é a Assas. Eu acho que na época que eles fizeram essa divisão, tinha uma rixa entre as pessoas que fizeram a Assas eram mais de direita e as pessoas que fizeram a Pantheon eram mais de esquerda. Mas eu acho que hoje em dia isso não existe tanto assim, sabe? E uma outra coisa que eu descobri também é que, por exemplo, a universidade é pública, o que não significa que ela seja gratuita, mas os preços são meio que tabelados quando você está falando da licença e do master, por exemplo. Mas a faculdade pública pode oferecer cursos privados, e aí nesses cursos privados os preços podem ser mais caros, sabe? Então, por exemplo, os preços que eu encontrei nesses LLMs, eles variavam entre 6 mil euros e 17 mil euros. Mas quando você compara com os Estados Unidos, lá vai de 40 a 50 mil dólares, eu acho. Então, assim, aqui acaba sendo mais em conta. Um outro lado é que aqui raramente as faculdades vão oferecer bolsa para esses cursos. Você pode tentar bolsas de outros tipos e no site do Campus França tem lá tudo detalhadinho as bolsas. E aí, bom, por que eu escolhi o meu LLM? Eu, na época, tinha ficado em dúvida entre um LLM em Direito da União Europeia e o International Business Law, que é o que foi o que eu escolhi. Eu escolhi o meu porque eu pensava o seguinte, ele é bem genérico e eu consigo usá-lo aqui, como também faz sentido se eu voltar para o Brasil. Enquanto que o de direito da União Europeia, ele era muito mais interessante aqui, e no Brasil não sei se eu conseguiria vender isso bem, sabe? Então eu escolhi esse, e também porque eu gostei muito do programa. O meu é o da Sorbonne Assas, que é o Paris 2, que o programa ele é bem genérico, ele é dividido em 10 módulos, e cada módulo é dado metade por um professor da Sorbonne mesmo, então algo bem acadêmico, e metade é dado por um escritório parceiro do curso. Então isso permite que a gente tenha contato com advogados aqui, o que já ajuda um pouco no networking, e também ajuda que você tenha uma visão prática das coisas, sabe? Então eu acho essa mistura super, super boa. Então, bom, outro ponto. Ele é em inglês e foi um dos motivos pelos quais eu escolhi ele, porque eu vim pra cá sem falar francês, falava zero. Então, um inglês me ajudava bastante. E a duração é como o LLM nos Estados Unidos, o que é mais ou menos 8 meses. Eu acho que ele começou em outubro e terminou em junho, julho. As avaliações dentro dele. Cada módulo e cada professor pode escolher a sua forma de avaliar. Então, por exemplo, teve alguns módulos que eu tive avaliação tanto do professor, do acadêmico, quanto do escritório. Tiveram módulos que foi uma prova só. Então, assim, cada um... Tive alguns que foi apresentação de trabalho. Então, assim, a avaliação ela é bem fluida, mas não tem TCC, tese, o estágio não é obrigatório, mas se você quiser dá para fazer. Só que assim, esse curso, ele tinha uma estruturação de tempo muito confusa, assim. Eu passei, por exemplo, um mês sem ter aula, e aí na outra semana eu tinha aula de manhã, tarde e noite,
e ficava muito confuso de eu conseguir sequer me estruturar para conseguir pensar no estágio. Então, eu não conseguia aproveitar para fazer um estágio nessa época. Mas tem essa opção, quando você faz o LLM, a faculdade te assina um papelzinho de estágio se você precisar. E uma coisa, como que funciona o processo seletivo para o LLM? Eu só posso falar do que eu participei, porque no final eu gostei de 3, mas eu só apliquei para um, porque só para aplicar eu já pagava 80 euros. Então eu escolhi um para aplicar. Ele não é um processo seletivo assim complicado, ele é um processo seletivo burocrático, assim, tem que produzir muito papel, mas não é super complicado. Então, assim, basicamente tem umas perguntazinhas no site que eu tinha que responder. Eu tinha que fornecer 2 cartas de recomendação, eu tinha que escrever uma carta de motivação e eu tinha que ter o TOEFL. E aí a nota era 100. Aí é o seguinte, eu quando fiz, eu tirei 99. E o TOEFL é um exame caro. Eu pensei, cara, eu não vou fazer de novo por conta de um ponto. Nessa época eu ainda não tinha escolhido exatamente a minha universidade, que eu queria fazer esse LLM, mas todos eles pediam 100. Então o que eu fiz? Eu mandei mensagem para todos eles falando, olha, eu tirei 99, isso vai ser um problema para vocês? E todas as respostas foram de que não será um problema, você pode aplicar assim mesmo. E então, assim, a minha dica é conversar, manter o diálogo, sabe, por e-mail. Porque às vezes a gente fica sofrendo numa coisa tipo, eu não tenho papel tal, então eu não posso aplicar. Cara, conversa. De repente a resposta vai ser negativa, mas talvez você consiga desenrolar alguma coisa. Então, uma outra característica era que a minha turma, essa do LLM, ela era bem internacional. Então, assim, eu acho que tinha uma aluna francesa, mas era a exceção, assim, era uma turma bem diversa. E isso foi muito bacana, foi muito enriquecedor. Uma diferença aqui, tipo, quando eu vim fazer, eu nem pensei em olhar o master, porque eu não tinha o nível de proficiência em francês. Em regra, para fazer cursos relacionados a direito, eles pedem que você tenha C1, ao menos, que é lá em cima, é o penúltimo nível de francês que você pode ter. Então eu nem olhei, eu procurei mais os cursos em francês, em inglês mesmo, e aí eu caí no LLM. Mas tem os masters, se você fala francês, você pode expandir a sua busca para esse lado. Em regra, o master ele é mais barato. Acho que foi ano passado ou ano retrasado, teve uma discussão para alunos não europeus, talvez o preço fosse aumentar, mas eu não sei como isso acabou ficando, porque teve um monte de greve e tal, eu não sei como é que esse assunto vingou, mas, por exemplo, se não fosse o caso, se você puder pagar o preço europeu, fica algo entre 350 e 500 euros o curso. Então, assim, é bem em conta. E é assim, só pra gente fazer um alinhamento. O master, quando eu escutava master, eu pensava no mestrado. Só que não é o mestrado como a gente tem no Brasil, eu acredito. Porque, por exemplo, a gente no Brasil faz 5 anos de faculdade de Direito e depois você pode vir a fazer o master. Aqui eles fazem a licença, que são 3 anos, e depois eles podem, meio que é obrigatório, porque todos os lugares que você vai aplicar, eles pedem que você tenha 5 anos de formação, mas você faz a licença em Direito, e aí você escolhe se você vai fazer o Master. E aí tem o Master 1 e o Master 2. E aí você pode fazer em várias universidades, você pode fazer fora da França. Enfim, a intenção é que você consiga realmente diversificar o lugar onde você vai fazer o seu Master. Então, assim, no final do dia, ele não é bem mestrado, como a gente imagina mestrado, porque pra gente ele é meio o fim da faculdade, sabe? Então tem essa diferença, mas eu acho que o master, quando você faz o master aqui, você meio que afrancesa um pouco mais o seu currículo, porque necessariamente você fala francês e você tem uma formação tipicamente francesa. O LLM é diferente, o seu currículo ele é em inglês, o seu currículo fica internacional e é um curso que geralmente pede que você tenha 4 ou 5 anos de experiência profissional já, então é um curso que você faz mais pra frente. Eu não tinha a opção de fazer o master, então eu acho que o LLM foi super importante para a minha formação. E que serviu para eu dar uma carimbada no meu currículo de uma faculdade que aqui é reconhecida, que eles conhecem. Porque assim, por mais que eu me formei na FRJ, no Brasil, por mais que seja uma universidade muito boa, é uma universidade que não diz nada para eles aqui, eles não conhecem. Então, a partir do momento que eu fiz o LLM, eu tenho uma faculdade no meu currículo que eles reconhecem. Então, isso me ajuda um pouco mais na hora de procurar emprego. E depois que eu terminei meu LLM, eu meio que acabei caindo para fazer um curso que eles chamam de Diplôme de la Université, que é um curso, vamos dizer assim, que é um curso meio livre. Tem vários tópicos, tem vários cursos super interessantes. E aí, esses cursos você vai encontrar tanto em francês quanto em inglês.
eu mais uma vez escolhi um em inglês porque eu não tinha o exame da proficiência. E aí, mais uma vez, aquela questão, os requisitos, eles eram muito similares aos requisitos do LLM, que era uma carta de motivação, 2 cartas de recomendação e o TOEFL. Mas nessa época, por exemplo, o meu TOEFL já tinha expirado, eu já tinha feito ele há mais de 2 anos. E eu não queria fazer um TOEFL de novo. Então eu mandei uma mensagem para ela falando, olha, o meu TOEFL já expirou, você consegue aceitar ele mesmo assim? E ela topou. Então eu não precisei fazer um novo TOEFL. O diploma de la université que eu fiz foi em inglês também mesmo tempo de duração, 8 meses, e foi mais direcionado, foi em International Construction Contracts, que é em contratos de construção. Esse curso ele era mais multidisciplinar, então assim, 30% da turma era de carreira jurídica, mas 40% era de pessoal que faz o gerenciamento do contrato, sabe assim? Então foi um curso interessante porque ele foi multidisciplinar. Eu tinha tanto a parte do direito como eu tinha a parte de conversar sobre medição, sobre montar a proposta. Então foi um curso que me deu uma visão um pouco mais abrangente do processo. E também era um curso que eles eram todos franceses. E isso mudava um pouco o perfil da galera da turma. E a avaliação também era diferente. Eu tinha avaliação em 2 momentos do ano e ela era bem puxada. E agora, o que foi muito legal desse curso é que ele era mega estruturadinho, então eu tinha aula uma vez por mês, aí eu tinha quinta, sexta e sábado. Esse curso ele pode ser feito online, se for do seu interesse, se você não estiver pensando em vir para cá, para a França nesse momento. É um curso que, assim, nós éramos 30 alunos, 18 presenciais e 12 online, 100%. Então, ele já estava pronto para esse momento pandemia. E ele, por ser tão estruturadinho assim, ele me permitia estagiar. E foi nesse momento que eu encontrei os meus 2 estágios. O estágio, eu achei que era importante, era uma oportunidade de eu conseguir começar a colocar meu pezinho aqui no mercado de trabalho, ver como é que funciona nas empresas, começar a fazer realmente o meu networking. E o meu curso permitia que eu fizesse o estágio. Então eu apliquei, tipo, eu aplicava sempre pelos sites. Eu vou colocar aqui o nome dos sites onde eu procurava estágio. Mas o que aqui faz muita diferença é LinkedIn. LinkedIn faz muita diferença, tem sempre vaga lá e realmente funciona. E eu arrumei 2 estágios, eu estagiei em 2 empresas. E nessa época, os 2 estágios que eu consegui foi porque eu enviei mensagem para as pessoas, tipo, eu vi uma vaga numa empresa que eu achava que fazia super sentido, assim, pra mim. Então, o que eu fiz? Eu encontrei uma pessoa que trabalhava no departamento jurídico dessa empresa e mandei uma mensagem no LinkedIn. Mandei várias não foram respondidas, mas 2 foram e se tornaram estágios. Então, eu expliquei brevemente o que eu já tinha feito no Brasil, por que eu tinha me mudado para cá, por que eu achava que eu era um fit para essa vaga, e perguntava se ela podia tomar um café, que não rola mais hoje em dia, mas na época rolava. E 2 pessoas aceitaram e foram as 2 vagas de estágio que eu consegui. E foi super interessante para mim ter a oportunidade de trabalhar dentro de uma estrutura francesa mesmo e conhecer pessoas, sabe? Então, uma coisa, caso você não faça um curso aqui, mas você tem interesse em estagiar para começar a se inserir no mercado, eu não chequei, tipo, eu não fiz isso, mas eu já escutei falar, então é algo que você pode checar, que se você for na ordem francesa aqui, né, o Barreau, que é o equivalente à ordem dos advogados, e falar que você quer testar, quer fazer a equivalência da sua ordem do Brasil aqui, eles te dão uma certidão que permite que você estagie por 2 anos. Então, é um caminho também a ser checado. Bom, agora para procurar emprego. Esse é o caminho que eu ainda tô, assim, patinando. Mas eu tenho algumas coisas que eu já anotei que eu posso te passar. Que é o seguinte. Eu aplico sempre pelos sites, que são os mesmos do estágio. Mas o que eu notei que faz diferença? Quando o processo seletivo ele é conduzido por dessas empresas de recrutamento. Porque normalmente eles me ligam e aí assim, eu explico um pouco, eles têm maior disponibilidade, porque como o meu perfil ele é muito diferente para um francês, né? Eu vim do Brasil, é um outro tipo de animal, ajuda muito que esse cara me ligue e tente entender qual que é o meu percurso profissional. E aí ele consegue digerir isso melhor para ver se eu tenho um fit com a vaga que ele tá, enfim, correndo atrás de alguém para preencher, sabe? Então, assim, eu já falei, acho que com quase todas as empresas de recrutamento aqui da França, ou quase. E todos os processos seletivos que eu avancei, que eu cheguei assim no final, eu passei por essa etapa, sabe? Porque é uma pessoa que consegue
pegar um tempo para entender o seu perfil e traduzir isso para a empresa que está procurando alguém e meio que te bancar, sabe? Então, é um caminho que eu te aconselho a procurar. Os sites das empresas de recrutamento. Eu vou colocar aqui o nome de algumas também, que talvez te ajude. E uma coisa é que ainda, pelo menos até hoje foi assim sempre, ainda que eu esteja procurando emprego para trabalhar em inglês, todas as minhas entrevistas foram em francês. 100%. Então é importante ter isso em mente. E por fim, tem um negócio que eu não testei particularmente, mas que você pode dar uma olhada se for do seu interesse, que é o seguinte: eu não tenho a ambição de me inscrever na ordem de advogados daqui. Mas se isso for algo que você quer, tem um caminho que talvez possa ser feito, que é o seguinte: existe um acordo entre o Brasil e Portugal, então você pode pedir, é burocrático, mas é pedível a sua inscrição na Ordem de Portugal. E tendo essa inscrição na Ordem de Portugal, você pode pedir a inscrição na Ordem Francesa como advogada europeia. Eu já ouvi falar que essa regra só serve se você for europeia e não simplesmente advogada na União Europeia. Então isso é algo a ser checado. Eu, particularmente, não vejo isso como um caminho pra mim agora, porque eu acho que não faz diferença ter a inscrição na ordem e não ter um francês impecável à prova de erros. Então, não é algo que eu esteja vislumbrando, mas se você fala um super francês ou você vê algum outro tipo de estratégia, talvez isso possa te ajudar. Tá bem? Então, eu acho que é isso. Encerramos por aqui. E caso você já tenha feito essa vinda para a França e tenha dicas, você fica à vontade para deixá-las aqui. E se você tiver alguma outra questão que eu possa ajudar, também me pergunta que eu vou tentar respondê-las. Tá bem? É isso. Um beijo.